Fala, gente, beleza? Tranquilo? Maravilha! Então vamos lá, vamos ver aqui nesse vídeo quais são as 8 estratégias utilizadas na confecção de uma vacina contra a Covid-19. E, obviamente, essas estratégias também são utilizadas em outras vacinas, mas só para relembrar um negócio importante. Qual que é a ideia básica de qualquer vacina? É promover imunização. Então, a vacina é como se fosse um treinamento de incêndio. Vai preparar o seu corpo para uma possível situação ali de infecção. Se você vai pegar a doença ou não, é outra história. Se o vírus, se a bactéria vai entrar em você ou não, não sei. Mas o seu corpo já vai estar preparado, né? Por quê? Porque a vacina ela tende a estimular a formação de anticorpos, que são proteínas de defesa, e aquelas células de memória imunológica. Então, quando a gente pensa aqui nas estratégias utilizadas ali para produzir, né, a vacina contra a Covid-19, uma dessas estratégias é usar o vírus vivo atenuado, ou seja, é o vírus, entre aspas, fraco, tá? Então, você vai utilizar essa forma enfraquecida desse vírus para quê? Para estimular aí o seu corpo a produzir esses anticorpos, né? Como se você colocasse ali, sei lá, um vírus ali que ele ainda é ativo, mas ele não vai provocar doença no organismo. Daí você fala, mas será que isso daí dá certo mesmo? Ó, você tem ali a vacina contra a febre amarela, vacina contra sarampo, vacina contra a poliomielite, né, a via oral, né, a vacina oral, e a vacina contra a cachumba são feitas com vírus atenuados, ou seja, então é um procedimento que não é inventado do nada, não, já é aplicado em outras vacinas que é realmente aí muito seguro, né, quando feito aí todos os protocolos e as etapas necessárias. Só que você tem aqui uma outra estratégia, que é usar o vírus inativado. Então, nesse caso aí, antes o vírus atenuado era como se fosse um vírus fraquinho. Só que o vírus aqui inativado, esse não funciona de jeito nenhum. Costuma ser mais segura em relação ao vírus atenuado, só que a imunização costuma ser um pouquinho mais baixa, um pouco mais reduzida, né? Então, isso daí surge a necessidade de você fazer ali a aplicação de uma segunda dose. Então, você tem algumas outras vacinas que também utilizam vírus inativado. Por exemplo, vacina da gripe, vacina da raiva, né? E da hepatite A. Outra estratégia possível não é usar o vírus inteiro, é usar um pedaço do vírus. Então você tem que lembrar que no caso lá do coronavírus, né, o SARS-CoV-2, que é o nome gourmet dele, ele tem umas proteínas especiais na sua superfície que dão aquele aspecto de coroa, né? Por isso que ele se chama coronavírus, né, que tem a ver com coroa. E essa proteína é a proteína S, né, de spike, de espinho. E com essa proteína S que o vírus ele consegue se ligar na nossa célula e entrar ali no citosol. Para quê? Para que tenha infecção. Então, a ideia de você usar só essa proteína S como um imunizante, qual que é? Então, você coloca só essa proteína no corpo do indivíduo, daí a pessoa vai produzir anticorpos contra essa proteína spike, quanto essa proteína S. E quando efetivamente o vírus, né, o coronavírus, ele entra no organismo, já vai ter os anticorpos que já vão começar a atacar essa proteína do envelope do vírus. Então você tem aí, por exemplo, vacina contra a meningite bacteriana, contra a hepatite B, que também usa esse modus operandi, ou seja, só utilizar um pedaço do cara que vai causar a doença, né? Ou seja, pega só um pedacinho da bactéria, pega só um pedacinho do vírus. Tem uma outra estratégia, que o nome aqui pode parecer meio estranho, mas é mais fácil do que parece, que é usar um vetor viral não replicante. Então, qual que é a ideia? Você vai usar um vírus, mas não é o coronavírus. Normalmente utilizam um outro vírus que se chama adenovírus, que é um vírus bem comum aí no seu dia a dia,
que normalmente vai causar ali um resfriado, uma gripe ali, né, que pode causar um monte de coisa, mas nesse caso aí causa um problema respiratório, normalmente costuma ser mais leve. E esse vírus, esse adenovírus, ele vai ser utilizado como uma espécie de pendrive, né? Um vetor, né? Um vetor aí, mas eu gosto muito de falar que é um pendrive. Então, o que que você faz? Você pega esse adenovírus e coloca dentro dele o material genético do coronavírus, especificamente ali os genes que vão codificar aquela proteína S do coronavírus. Então, você realmente vai montar, né, um novo vírus no laboratório. É como se você tivesse o seu pendrive, que é o vetor, né, que é o tal aí do adenovírus, e você coloca um programinha dentro do seu pendrive, que é o gene que codifica a proteína spike, a proteína S do coronavírus. E você coloca isso daí na pessoa. Daí o que vai acontecer? Esse vírus que você criou, ele vai infectar a célula da pessoa. Daí dentro da célula da pessoa, o gene do coronavírus, ele vai ser expresso e vai ter a formação da proteína S dentro do organismo da pessoa. Daí a pessoa vai produzir os anticorpos contra essa proteína e teoricamente vai ficar imune. Então você tem uma vacina contra o Ebola que foi aprovado aí no ano de 2019 lá nos Estados Unidos, que utiliza esse mecanismo, utiliza essa estratégia aí de imunização. É uma estratégia bem legal, uma estratégia bem interessante. Só que, parecido com a anterior, eu vou ter aqui uma outra estratégia que você vai utilizar um vetor viral replicante. Ou seja, esse cara aqui é um pouquinho diferente. Por quê? Você vai utilizar um outro vírus, tá? Não é o corona aqui, é um outro vírus. Normalmente é um adenovírus também, como o pendrive, né? Como um vetor. Só que nesse vírus que você vai montar ele no laboratório, você vai colocar o gene que codifica a proteína S, a proteína spike dentro desse vírus, e no envelope desse vírus, né, em volta desse vírus, na casquinha dele, você também vai colocar aquelas proteínas spike, que fazem parte naturalmente do coronavírus. Né? Então, você montou esse novo vírus no laboratório e vai introduzir ali na pessoa. Então, esse vírus ele vai infectar as células da pessoa e como ele só tem o gene que vai produzir ali, vai codificar para a produção da proteína S, proteína spike, eu não vou ter a formação ali, por exemplo, de um novo coronavírus dentro da célula da pessoa. Não, não. Nesse caso, esse vírus novo, ele começa a se replicar dentro da célula da pessoa, tá? E o mais importante, ele vai ter aquela proteína S no envoltório dele. Daí o nosso sistema imunológico vai reconhecer isso daí como um invasor e vai começar a produzir os anticorpos. Então, isso daí que vai causar imunidade. Só que, até o momento, você não tem nenhuma vacina para uso humano com essa estratégia, né? Que é uma estratégia aí relativamente nova. Você pode também utilizar aqui só o DNA. Só o DNA ali que tenha o gene que vai codificar aquela proteína S. Então você vê que essa proteína S ali que é o grande alvo para você fazer uma vacina, né? Então nessa abordagem você vai utilizar aí um DNA circular, que é o plasmídio, que é bem comum isso daí em bactéria, só que nesse plasmídio, que eu gosto de falar que é o pendrive, você vai colocar ali o gene que codifica a produção ali de antígenos do coronavírus. Né? E esse antígeno pode ser muito bem aquela proteína S que vai ser reconhecida como invasora pelo nosso sistema imunológico, que vai produzir os anticorpos para combater esse antígeno. Daí, quando você pega o vírus, né, o seu corpo já vai estar preparado ali com todo o arsenal para atacar aí essa partícula invasora. E você também não tem nenhuma vacina atualmente aí aprovada para uso humano com essa estratégia. Só que eu também posso utilizar o RNA.
né, um pouquinho diferente ali do DNA, mas aqui você já tem o RNA, e esse RNA, ele é como se fosse o RNA mensageiro, tá? Então ele já tem ali, né, bonitinha a receita para fazer a proteína S, né, normalmente a proteína S. E o que você vai fazer? Você vai pegar esse RNA mensageiro, tudo bem? Que você montou no laboratório, tá? Então você fez ali no laboratório, mas nesse RNA mensageiro, ele tem a receita que vai fazer aquela proteína S dentro da nossa célula. Então essa proteína S, que é do vírus, que vai causar, vai estimular o nosso sistema imunológico a produzir os anticorpos. E você pega essa proteína, esse RNA mensageiro e coloca ele em volta de uma vesícula lipoproteica. Isso daí é importante para que esse RNA mensageiro ele consiga ser colocado de maneira correta dentro da nossa célula. Porque essa vesícula lipoproteica, ela vai se fundir com a membrana plasmática da nossa célula, tá? Daí o RNA ele consegue entrar no citoplasma sem nenhum problema. Tá? Daí, a partir do momento que você consegue colocar esse RNA mensageiro que você fez no laboratório dentro ali da célula, vai ter a formação da tal da proteína S ali na nossa célula. Isso daí vai estimular o nosso sistema imunológico a produzir anticorpos contra essa proteína. E até o momento você não tem nenhuma vacina aí, né, provada para uso humano aí com essa estratégia. E você pode ter aqui essa última estratégia, que é utilizar partículas similares a vírus. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai fazer ali uma vesícula, né? Uma vesícula é uma bolsinha. Pensa assim, tá? Então, uma bolsinha ali, uma vesícula, e nessa bolsinha você não vai ter nada lá dentro. Tá? Então, ela é como se fosse uma bolha de sabão, entre aspas, tá? Então, lá dentro ali não tem nada. Mas na superfície dessa vesícula, você consegue colocar algumas coisas. E uma dessas coisas que você vai colocar na superfície é aquela tal de proteína S. Né? Então, dá para ver aí também no desenho, né, que você tem a bolsinha vazia, não tem material genético lá dentro, não tem nada, e você coloca, então, aquela molécula estranha ao seu organismo, que é a proteína S, e você coloca na pessoa. Daí o sistema imunológico ele vai entender que aquilo ali é uma partícula invasora e vai começar a produzir anticorpos contra essa proteína S. Daí, quando você efetivamente pegar o vírus, espero que não aconteça, tá? Mas se você pegar ali o vírus, você já vai estar preparado ali para combater, né, aquele agente invasor. É como se eu falasse o seguinte: imagina que isso daí é como se fosse um manequim, sabe? Aqueles manequim de loja, enfim, né? Então parece uma pessoa, né? Mas não é uma pessoa, mas é um manequim. Então você começa a socar esse manequim para quê? Para treinar o seu soco. Quando efetivamente uma pessoa vier ali para perto de você, você já está preparado ali para socar aquela pessoa. E nesse caso aí você tem a vacina contra o HPV, né, a vacina contra a hepatite B também, que utilizam essa estratégia. E às vezes o pessoal me pergunta, mas dessas vacinas aí que a gente ouve falar bastante aí no dia a dia, né? Então, tem a vacina lá da Rússia, não sei o quê, tem a tal da Coronavac, a vacina de Oxford, mas qual utiliza o quê? Né? Quem vai utilizar qual estratégia? Então, olha só, você tem aquela da Rússia, é a Sputnik V, ela utiliza um vetor viral não replicante. Ela utiliza um adenovírus. Na verdade, são dois adenovírus, né? Porque ela é uma vacina de dose dupla, né? Que você precisa tomar a primeira dose e depois o reforço. Então, são dois adenovírus diferentes que são utilizados aí na Sputnik. Daí coloca o material genético ali do vírus, né? Só um pedacinho dele. Para quê? Para estimular a imunização no organismo. Já a Coronavac, né? A Coronavac, que é feita lá pelo laboratório Sinovac, ela tem o vírus inativado. No caso da vacina lá de Oxford,
né? O pessoal chama assim, né, vacina de Oxford, mas essa daí do meio, tá? Da AstraZeneca, ela utiliza ali um vetor viral não replicante, é parecida com a Sputnik. E no caso da vacina da Pfizer, ela utiliza RNA. Tá? Então, não sei se você já ouviu falar que no caso da vacina da Pfizer, precisa deixar ela em temperaturas muito baixas, né? Você não precisa daqueles super freezers, né? Que é um negócio meio difícil quando a gente pensa aqui no Brasil, é por causa disso daí, porque ela tem ali o RNA, né? Então, é uma vacina meio nova, a tecnologia dela é meio nova ali, então para você manter aquele RNA estável, você precisa ter uma temperatura muito mais baixa. Já as outras não, né? As outras ali são vacinas, entre aspas, mais comuns, que você consegue manter elas em temperaturas menos baixas. E você tem aqui várias outras vacinas que estão sendo desenvolvidas aí, né, tanto no ano de 2020, vamos torcer para que 2021 aí tudo isso daí já seja estabelecido. É um negócio legal, um negócio interessante, que você não tem só uma estratégia, né? Então isso é um negócio importante, né? Você tem várias estratégias. E quais são as melhores? Cara, isso daí é tentativa e erro, é que nem coisa da ciência mesmo, né? Você vai ali fazendo experimento, ver se está certo, ver se está errado, se está caminhando ou não, né? Mas você tem várias outras vacinas aí sendo desenvolvidas com todas essas estratégias que eu comentei aqui com vocês. Tudo bem? Tranquilo, beleza, maravilha? Espero que isso daí tenha te ajudado a dar uma luz, né, em relação aí quais são as estratégias utilizadas ali para formar uma vacina, para formar outra vacina, né? Então não esquece de dar uma curtida, de comentar, de compartilhar, se inscreve aqui no nosso canal, né? Ativa as notificações para dar uma mão aí para a gente, e se quiser trocar uma ideia, bota aí nos comentários. Tudo bem? Tranquilo, beleza, maravilha? Então eu espero que em breve aí todo mundo esteja vacinado, né? Porque agora eu vou embora e 3, 2, 1 e fui! Tchau!